Meu trabalho é muito gestual, sempre muito gestual, e é um trabalho que eu vou, volto, e sujo, e vou e volto, é uma brincadeira o tempo todo, né? É tanto que eu digo sempre que a única coisa, talvez, que eu tenho uma segurança, eu estou brincando aqui com você, de fazer é minha pintura. O resto, na vida, se perguntar, agora mesmo aqui eu estou super nervoso, e o resto vai ser assim, Rodolfo, tem uma tela de 200 metros ali, pode me trancar ali, que eu tenho essa sensação que eu posso resolver aquilo. Eu sou médico, me aposentei agora, pós-pandemia, né? Fui professor da Universidade Federal da Paraíba e, de verdade, comecei minha atividade nas artes visuais já com 30, 32 anos de idade, quando fui para Barcelona fazer uma pós-graduação e, em 80, eu me caso e vou para Barcelona fazer um doutorado. Talvez tocado impressionado, né? Pela cidade e o ambiente cultural e etc., museus, e dessa vez saindo de João Pessoa direto para lá, aí algo aconteceu que eu comecei a buscar um lugar para estudar, para me iniciar nas artes visuais, sem muita noção. Eu confesso a você que fiquei tocado. De repente, a gente ia passear e tinha a Fundação Miró, não sei o que lá, e aquilo tudo, todo aquele entorno me impressionava bastante. E aí, um dia, escolho Ateliê Leonardo da Vinci, lá no centro da cidade, na casa de Curuja. E aí, vou para esse ateliê, me inscrevo lá e fico. Aulas práticas, uma figura muito simpática, que era o Pera Cara, que era o proprietário e nos orientava. Então, fiquei ali um ano quase, fazendo modelos e meio desorientado, né? Porque eu precisava, não tinha formação acadêmica nenhuma. E um belo dia ele pergunta se que ia haver um curso com um argentino chamado César Lopes Osornio, pintor, e é um curso de pintura, né? Que era o que meu sonho, minha fantasia era essa, né? E aí eu começo com César. E César é uma figura interessantíssima, né? A maneira dele, ele me facilitou muito a vida, porque a forma do fazer dele, de nos falar, era quase teórico-prática. E era tudo que eu precisava, né? Fazer para a pessoa ver. E essas trocas, né? Muito mais do fazer, com esses comentários dele, que ele nunca dizia que estava ruim. Eu me lembro que César fazia assim: esse está melhor do que esse. E eu também um tanto quanto ansioso, porque eu disse, puxa, eu não tenho muito tempo, o doutorado seriam 4 anos, eu preciso tocar o barco, né? E com César e com as citações dele, certamente, o caminho que ele me sugeria de livros, etc., de visitações, eu fui como que buscando aquilo e acreditando naquilo dali. Aí fiz minha primeira exposição lá em Barcelona e os convidados estavam meus colegas de residência lá, os médicos. E depois também aconteceu de eu encontrar e conhecer na minha exposição um outro, nesse caso um brasileiro, que estava fazendo pós-graduação em arquitetura, lá, e é uma figura interessantíssima, fotografava bastante, Pepe, e o Pepe também endossava essa leitura. E eu ficava captando, por osmose, menos uma coisa acadêmica e mais uma coisa de emoção, né, de percepção sensível, né? Essa questão de começar a fazer. Com César lá, tal, tinha uma catalã amiga, colega, e dizia assim: a Rosa precisa, ela pintava uns pássaros, desenhava, e assim, precisa liberar esse pássaro dela para voar. Me lembro como se fosse hoje. E o Rodolfo tem muita energia, precisa só administrar isso. Mas está tudo bem. E aí eu estava lá, né? Havia muito exercício com as cores primárias, no curso dele, a forma, o quadrado, isso daqui e tal. Havia quase essa coisa também um tanto quanto lúdica. Aí eu fico nessa, né? Fazendo tal. Quando eu volto para João Pessoa, nossa senhora, terminei um doutorado. E agora, cadê César, né? Cadê Pepe? Cadê Barcelona, né? Eu estava ali como anônimo, eu ficava muito à vontade, coisa que não aconteceria se fosse aqui. Aí chego aqui, e aqui acontece uma oportunidade de fazer uma exposição aqui, e eu peguei tudo que eu tinha. Não havia um espaço de 5 centímetros entre um quadro e outro. E fiz uma amostra. Quando eu fui ver o livro, aí tinha um comentário de um cara chamado Raul Córdoba, que é um personagem daqui das artes, que ele cria arte, é uma pessoa conhecida, e que parecia muito com César. E o Raul disse assim, puxa, parabéns. Aí eu fui atrás de Raul perguntar por que o parabéns. Aí eu, puxa, é por aqui, eu vou dizer que eu vou, né? E comecei a me envolver na base da intuição mesmo, uma coisa muito intuitiva, inicialmente, brincar com essas formas geométricas e com essas veladuras, né? Não tinha assim ainda uma coisa, um crivo crítico em mim.
E aí começou a acontecer bonito. Depois eu vi, porque logo depois eu sou selecionado para fazer uma amostra individual na Funarte, ela na Macunaíma, no Rio. Pô, eu acho 88. Nossa senhora, eu estava me sentindo. Eu comecei a fazer e comecei a me inscrever nos salões de arte. Eu entrei nos salões do Paraná, tive prêmio no Salão de Minas, Salão Nacional, na Salão Nacional da Bahia. Todos esses lugares, nos acessos, tem trabalhos meus. Assim. Tempos depois, aqui em João Pessoa, eu me encontro com uma amiga de colégio, ela tinha um ateliê, ela tinha formação, que é a Alice Vinagre, com formação no Parque Lage, da época, figura espetacular, e Marcos Bretas também, os dois. E aí eles trabalhavam aqui. Ela voltou do Rio e ficou trabalhando aqui no Jardim Glória, era o ateliê dela. Ah, era tudo que eu queria. Eu saía do hospital e para lá. Passava tempo folgado com eles. Marcos era figura maravilhosa, um pintor absurdo, e Alice. Então a minha convivência passou a ser meu grupo, meus amigos eram esses de experiência. E por tabela, Raul, que era uma referência, tinha um texto incrível, assim, uma visão super atual das coisas, né? E aí também, eu me lembro bem disso. Falando com o Marcos gostava muito de cinema, o cara era erudito, o Marcos. Uma vez falando de Laurie Anderson e o outro, muito conhecido também, o pessoal do Talking Heads. Aí eu já estava num processo, estava um pouco angustiado, porque o que acontecia? Meu trabalho estava sendo posto como chamado de uma geometria sensível. Mas chegou um ponto que eu assim, estava querendo me desgarrar no instinto, de tudo, e fazendo coisas assim. Até hoje as pessoas dizem, você não devia ter deixado de fazer, né, aquilo. Aí eu comecei a pensar e comecei a introduzir textos sobre esse chapado. E nesse texto aí é uma inversãozinha de uma frase de uma dessas músicas, é Language is Virus. Aí eu inverto, eu faço uma brincadeira com isso. E fiz uma série assim. No fundo você vê que essa coisa chapada, a cor tá ali, né? E também talvez essa coisa da... Eu sou muito visual né, do ambiente... Eu imagino das cores, dos outdoors, das coisas outras. As minhas últimas telas estão guardadas aqui, que eu gosto muito, sempre com acrílico, essas telas é uma mistura, são quase amarronzadas, assim, monocromáticas, enormes, que é a mistura de todo esse azul, esse vermelho, esse amarelo que eu tinha. Isso já nos anos 90. Essa minha questão de minha formação como médica, isso me ocupava, isso que psicologicamente, essa relação, eu enquanto artista, até certo ponto convivia muito bem, porque muita coisa desse ser médico eu trouxe para cá também. E muita coisa daqui eu levei para lá. Mas, olhando para trás assim, eu acho que essa ambiguidade ou essa relação é como se eu estivesse sempre fazendo as coisas um tanto quanto meio escondidas, assim. Eu só aparecia no resultado, aí depois eu sumia. Meu gesto era quase subversivo, assim. Eu me refugiava praticamente na casa lá com a Alice e com o Marcos. A minha casa é meu ateliê. Eu me lembro bem que a gente tentou ajustar porque eu estava sujando, estava o acrílico, todo canto tinha uma pinturazinha. Havia isso, e eu compartilhava isso com minha família, com minhas filhas também. Mas sempre assim, quer dizer, eu estava sentindo esse entorno todo, obviamente. Eu estava sentindo isso tudo. Mas é como se tudo me impressionasse. Tanto a época como hoje.